Para a gente entender aquele Brasil de 1961, portanto, entender o que foi o movimento da legalidade, a gente precisa recuar um pouquinho, porque 1961, a gente tem que lembrar que é o ano da construção do Muro de Berlim, é o ano que os Estados Unidos estão mandando os primeiros assessores militares para o Vietnã, é o ano onde Cuba se declara socialista, a Revolução Cubana se declara socialista. Portanto, mesmo sendo chamado de um período de coexistência pacífica, é um momento chave do que a gente conhece como Guerra Fria. E isso é fundamental para entender por que esse prédio aqui atrás virou, a partir do dia 25 de agosto de 61, uma referência internacional. Eu até diria, nem sei se existe essa expressão, nesses dias o Brasil e Porto Alegre é um dos epicentros da Guerra Fria. Então é fundamental a gente entender que isso se dá dentro de um contexto internacional maior. E é óbvio que é preciso também compreender o contexto nacional. E aí então, voltando um pouquinho, né, lá em 45, quando o país termina o período do Estado Novo, a gente vê a formação de algumas forças sociais e políticas no Brasil que vão atuar em 61 e que continuam atuando, né, até os dias de hoje, com outras siglas, com outros nomes, mas as forças políticas são mais ou menos as mesmas, né? A história do Brasil não se resolveu ainda, não saímos ainda dessa luta que eu colocaria assim, de um lado, aqueles que se autodenominam liberais, mas que têm uma forte vinculação a um projeto de dependência do capitalismo brasileiro ao imperialismo, especialmente ao imperialismo dos Estados Unidos, e de outro lado, aquelas forças nacionais, democráticas, algumas socialistas e até comunistas. Então nós temos esses dois blocos que vão emergir ali em 1945, pós o período Vargas, né? Eu já coloco, e nesse contexto está presente sempre a ideia do golpe, e esse golpe no Brasil, a ideia de golpe no Brasil, ela é um golpe que vem de um lado só. É o lado daqueles que se dizem liberais, daqueles que se dizem, né, os democratas. Mas são eles que articulam, são eles que tentam e são eles que efetivam o golpe no Brasil. E o primeiro golpe, muita gente não sabe, já se dá lá em 45, porque a renúncia do Getúlio não foi uma coisa espontânea. A renúncia do Getúlio foi já a ideia de um golpe já no contexto da Guerra Fria, porque é justamente no final de 45, quando o Getúlio já faz o processo de abertura política, marca eleições, chama a Constituinte e dá liberdade de organização partidária. Ali já começava a redemocratização e os golpistas não queriam a continuidade do Getúlio. Tanto é verdade que surgiu um movimento chamado queremismo, onde as forças trabalhistas já presentes aí, né, o PTB e o PCB vão se unir na defesa do quê? Da democracia, da Constituinte e da permanência do Getúlio, contra o golpe. Infelizmente, o Getúlio, essas forças foram derrotadas, o Getúlio renuncia e aí nós temos um processo de transição para a vitória do general Dutra. Mas é interessante que o Dutra, mesmo sendo um golpista, ele não é o ideal da UDN, que representa essas forças ditas liberais golpistas, porque o Getúlio banca a candidatura do Dutra contra o brigadeiro Eduardo Gomes. Então acaba vencendo a dobradinha PSD-PTB. Portanto, as duas forças políticas getulistas com o Dutra. Mesmo que o general Dutra não seja o porta-voz e a continuidade do projeto getulista. Tá? Sucedendo o Dutra, nós temos novamente eleições. E novamente a UDN, os liberais, vão tentar chegar ao governo através do voto, mas são derrotados novamente pelas mesmas forças getulistas, né? É o próprio
Getúlio que retorna ao poder, e aí o segundo governo Getúlio é importantíssimo, é o governo da criação da Petrobras, é o governo da lei do controle da remessa de lucros, é o governo que lança o projeto da Eletrobras, ou seja, é o governo que dá continuidade ao nacional desenvolvimentismo. Tá? Obviamente que as forças internacionais, como Getúlio deixa claro na Carta Testamento, não suportariam isso. As pressões foram violentas e vocês sabem, né, não vou entrar nos detalhes aqui, né, a imprensa, a burguesia nacional, setores da burguesia nacional, setores do imperialismo, levam o Getúlio ao suicídio. Tá? Eu gosto de chamar a atenção sempre numa coisa, isso acho que é importante para vocês darem conta. Em 1953, quando é criada a Petrobras, e que tem o monopólio da pesquisa e da extração do petróleo, é o mesmo ano que no Irã é nacionalizado o petróleo iraniano. O que aconteceu lá no Irã? A CIA articula um golpe de Estado e derruba o primeiro-ministro Mossadegh. Isso está na história da CIA, não sou eu que estou dizendo, isso não é nenhum jornal de esquerda, não é nenhum panfleto, está na história da CIA, é só ir lá buscar. A CIA admite que ela articula um golpe para derrubar o Mossadegh no Irã e está ligado à questão do petróleo. Eles colocam lá o Shah Reza Pahlavi. Eu pergunto para vocês, em 53 a CIA está lá no Irã, não está aqui no Brasil? Não está aqui no Brasil? Obviamente que está. Então a gente tem que ter clareza do que está acontecendo ali. Então o suicídio do Vargas em 54 já faz parte desse contexto. Ele, Vargas, na verdade, evita um golpe com isso. Ele evita um golpe porque o povo sai às ruas, né, se dá conta, ele chama a atenção, olha o que está acontecendo, né? E aí ele consegue, com o seu holocausto, evitar um golpe, né? Assume o vice dele, Café Filho, que na verdade estava articulado com o golpe, mas tem que baixar a bola. Carlos Lacerda, o líder da UDN, que é importante, também tem que baixar a bola. E aí, então, faça essa transição, né, do governo Café Filho. Novamente teremos eleições presidenciais no final do governo Café Filho, que é por sua vez o final do governo Vargas. A UDN, obviamente, vai buscar a sua tentativa de chegar ao poder. E mais uma vez ela é derrotada pela dobradinha PSD-PTB. Dessa vez o candidato é Juscelino Kubitschek, pelo PSD, e o seu vice é João Goulart, do PTB. JK e Jango ganham as eleições, só que aí já é importante ressaltar, ganham as eleições, mas não fazem a maioria dos votos, até porque o candidato Adhemar de Barros, que era um candidato populista de São Paulo, líder do PSP, tira muito voto, né, dilui os votos e o Jango, o JK ganha, mas não faz maioria absoluta. Naquela época não tinha segundo turno, portanto não precisava fazer maioria absoluta. Logo o JK deveria assumir. O que acontece? O que acontece é importante para a gente puxar, inclusive, para os dias de hoje. Começa a se questionar a eleição do JK. Começa a ser um boato aqui, uma entrevista ali, dizendo que o JK não poderia tomar posse porque não fez maioria. A lei não diz isso. Esses são argumentos dos golpistas, e os golpistas vão crescendo, vão preparando. E o golpe só não é efetivado porque surge uma figura muito importante, que é a figura do Marechal Lott, que, eu vou resumir aqui, né? Ele coloca os tanques na rua para garantir o cumprimento da Constituição, para garantir que o Juscelino Kubitschek venha assumir. Esse movimento é chamado de golpe da legalidade. Até tem muita gente que confunde como o movimento da legalidade. Não, é o golpe da legalidade. Por que golpe? Porque o Lott põe os tanques na rua, mas para garantir a lei, para garantir a vontade do povo nas urnas. Né? JK assume, faz um governo desenvolvimentista. Hoje em dia, inclusive, o governo JK está sendo resgatado, porque se ele não foi um nacionalista como Getúlio, mas ele foi também importante. Por exemplo, ele traz as multinacionais automobilísticas para o Brasil. Nós não criamos, como a Coreia, a nossa indústria nacional de automóveis, mas ele garante
que as autopeças sejam brasileiras. E se criou o maior parque de autopeças da América Latina no Brasil. Então, o projeto JK, ele também é um projeto desenvolvimentista, ele também é um projeto que não agrada essas forças ditas liberais no Brasil, que acreditam que o mercado é tudo, que o Brasil tem que fazer a cópia da sociedade americana, como se isso fosse possível, né? Bom, o próprio JK, pessoal, vai enfrentar 2 tentativas de golpe, chamado 2 episódios, 2 quarteladas, a lá o que o Bolsonaro planejava, né? Que é a Jacareacanga e Aragarças, 2 revoltas da Marinha, da Aeronáutica. Isso é interessante vocês notarem, porque isso vai refletir em 61. A Aeronáutica é um foco dos golpistas. A Aeronáutica já é um foco dos golpistas lá na crise do governo Getúlio, né? Então, o golpismo ronda o governo JK, mas finalizando o governo JK, até por uma condição de crise econômica que o Brasil vivia, a inflação em alta, né, greves, era um momento, o JK não vivia o seu auge, e ele não é candidato à reeleição. A UDN enxergou, bom, agora é a nossa hora. O candidato mais forte da UDN, o homem mais forte da UDN, seria Carlos Lacerda. Só que Carlos Lacerda saiu muito queimado do episódio da morte do Getúlio. E aí? Aí a UDN não tem um candidato, se especulou Jutaí Magalhães, do Nordeste, mas o Lacerda espertamente vê que nesse momento a UDN não poderia deixar passar. E aí surge um personagem, né, que é Jânio Quadros. Jânio Quadros, que tinha sido já vereador de São Paulo, foi prefeito de São Paulo, foi governador de São Paulo, foi deputado federal pelo Paraná, rodou por diversos partidos e que tinha sido lançado pelo PTN, candidato à presidência da República. Por sinal, tinha sido lançado, depois ele renunciou à candidatura, que isso era comum nele, até que a UDN então fecha com Jânio Quadros, um político moralista, populista, que vai defender, né, o fim da corrupção, que vai defender a moral e os bons costumes, enfim, né, um sujeito que agradava os setores conservadores da sociedade brasileira e era muito conveniente para a UDN, que enxergava no quê? O Jânio, que não tinha base eleitoral, que não tinha base partidária, melhor dizendo, e que teria que comer na mão da UDN. Né? Seria uma marionete da UDN. Essa era a ideia dos UDNistas, né? Porque a UDN era o maior partido que daria sustentação a uma possível vitória do Jânio Quadros. De outro lado, as forças, né, vamos chamar de esquerda, vão lançar a candidatura do Marechal Lott, né, o Marechal legalista, tanto é que o símbolo da candidatura Lott é a espada, né? Então é a espada do Lott contra a vassoura do Jânio Quadros, né? Vassoura como símbolo de varrer a bandalheira, a corrupção, né? Um discurso meio que vocês veem por aí, meio antipolítica, né? Todo político é ladrão, então o sujeito prega contra a política, mas ele é o político profissional, né? Ele era um marqueteiro de primeira, ele tinha um paletó que ele não limpava a caspa que tinha para se aproximar do povo, no meio dos comícios enfiava a mão no bolso, comia sanduíche de mortadela. Hoje em dia tem alguém que come, diz que toma café com leite com leite condensado, come pão com leite condensado, que é um homem simples e tal, né? O cartão corporativo não diz a mesma coisa, mas enfim, pega bem, faz esse jogo populista, né? Eu não acredito que o Jânio Quadros fosse um louco, não. Eu não acredito, e como não acredito que o Collor também era. Ninguém chega à presidência da República sendo louco, né? Eu não me considero louco e não consegui chegar nem à vereança, né? Então tem que ter capacidade para chegar à presidência da República, né? Nem Hitler era louco. Eu sou da história, né? Não sou da psiquiatria, né? Mas tinha que chamar a Neuza, Neuza Rocha, né? Alguns psiquiatras especulam a personalidade do Bolsonaro, né? Mas eu, do ponto de vista histórico, eu acho que o papel dele
é político e ele tem um projeto político. O Trump não é louco também. Eles têm as características de personalidades, aí cabe a outros psiquiatras, mas do ponto de vista histórico, esses caras têm projetos. Não é um projeto de nação, mas eles têm um projeto político deles. Né? E nós, assim, as forças, vamos dizer assim, legalistas nesse movimento, democráticas, temos que reconhecer que perdemos. Ele é o presidente da República. Collor foi presidente da República. Né? Isso é importante compreender, ó, pessoal. Em primeiro lugar, o Jânio, então, ele é um cara que a UDN entendia que era um cara bom de voto. Né? Só que a UDN tinha um projeto e o Jânio tinha outro. E o projeto do Jânio era o projeto janista. O projeto dele, pessoal. Né? É aí que vai complicar a coisa. Né? O Jânio tem um projeto que é de continuidade no poder sem se submeter ao UDN. É o Jânio tentando utilizar o UDN e a UDN tentando utilizar o Jânio. Essa foi um casamento meio curto. Né? Não sei se a gente pode fazer uma analogia Moro e Bolsonaro aí. Né? Mas foi bem curto esse casamento UDN e Jânio. Mas para a gente entender, a coisa vai se complicar ainda mais, por quê? Porque o Lott é ao contrário do Jânio, era um militar sisudo, era um homem que tinha os seus méritos, mas não era um bom de voto. Né? E aí, naquele tempo, naquela época, as eleições, a candidatura para presidente era separada para vice. A candidatura Jânio vai ter dois candidatos a vice, né? O Fernando Ferrari e o Milton Campos, e a candidatura Lott vai ser lançado o presidente do PTB, o João Goulart, o Jango. E o Jango, diferente do Lott, era bom de voto. Não só por ter sido vice do JK, mas por ter sido ministro do trabalho do Getúlio, é o cara do 100% do salário mínimo. O Jango é o cara que os militares pedem a cabeça, no famoso Manifesto dos Coronéis. Um dos redatores foi o famoso Golberito Couto Silva, que era coronel naquela época. Então o Jango era um cara que era muito próximo aos sindicatos, né, que tinha uma interlocução com os sindicatos, inclusive com o Partido Comunista. E ao mesmo tempo que ele tinha essa popularidade, isso também vai trazer complicações para ele, porque a direita acusava ele de querer fazer do Brasil uma república sindicalista, de ser comunista, isso, aquilo. Mas o Jango era bom de voto. E aí a UDN, olha como é interessante, no meio da campanha ninguém tinha dúvida que o Jânio ganharia do Lott. A única possibilidade da UDN, através do Jânio não chegar lá, seria que o Jango puxasse os seus votos para o Lott. Então a possibilidade da vitória do Lott só se daria através do Jango. Por isso, espertamente, setores da UDN começam a largar panfletos, aparecem pichações, vote Janjan. Jânio para presidente e Jango para vice. E o Janjan acabou pegando. Portanto, acaba vencendo as eleições Jânio Quadros, né, pela coligação PTN-UDN, e de outro lado o vice do PTB. Obviamente que dois projetos totalmente distintos. Né? O Jânio assume, 31 de janeiro de 61, e começa um governo dentro daquelas práticas populistas, né, de impacto. Então, toma medidas tipo proibir rinha de galo, o uso de biquíni nas praias, o lança-perfume, o que se diz, ele parecia mais um delegado de costumes, né? Ele também começa a adotar uma prática que ele não dava entrevista, ele largava bilhetinhos. Isso nos remete, inclusive, ao atual cercadinho e o Twitter, né? Então, é isso. Por que tu larga o bilhetinho? Porque tu vai pautando a imprensa. Então, tu larga um bilhetinho polêmico, a imprensa cai, fica polemizando em cima daquilo e tu desvia, porque tu não é perguntado, tu não é confrontado, né? É tu que pauta. Então, aí, quando me perguntasse, esse cara é louco ou é esperto? Né? Então, tem alguma semelhança aí que a gente pode buscar com a realidade. Mas o Jânio começa nesse campo, pessoal, não me incomoda. Ou melhor, me incomoda, mas um país, uma nação não se define por aí.
Uma nação se define por seu projeto político, econômico, sua política econômica, sua política externa, né? Seu projeto educacional. É por aí que se define uma nação. E o Jânio, ele vai enfrentar as questões econômicas, ele vai enfrentar a inflação herdada do JK com medidas de restrição ao crédito, né? Ele faz uma política cambial também restritiva, ou seja, ele toma medidas intervencionistas na questão econômica. Mas a grande polêmica do governo Jânio Quadros, polêmica essa em contradição com o postulado da UDN, é a sua política externa, que é a chamada política externa independente. Ou seja, no meio da Guerra Fria, o cara apoiado pela UDN, um moralista, conservador, começa a tomar medidas no campo da política externa de aproximação com a União Soviética, que tinha sido rompida lá no governo Dutra, com a China comunista, tanto é que o presidente João Goulart, no dia 25 de agosto de 61, vai estar numa viagem diplomática à China comunista, e também em relação a Cuba. O Jânio Quadros, ele tem uma visão da Revolução Cubana muito diferente da UDN, dos golpistas, especialmente dos Estados Unidos. Tanto é verdade isso, que naqueles dias tinha recém acontecido eu estou falando de pré-legalidade, a famosa Conferência de Punta del Este, onde o Ernesto Che Guevara era o representante cubano. E que o Jânio Quadros, ele pede ao governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, que vá à conferência. Por que isso? Porque ele, Jânio, entendia que a política do próprio Itamaraty e de muitos dos seus assessores não era confiável. Era uma política de alinhamento com os Estados Unidos e não a política independente dele. Né? Bom, Jânio Quadros, pessoal, então é criticado por isso, violentamente criticado por isso. A UDN começa a questionar o presidente, mas ainda com a ideia de compor, de demover ele. Até que vem a gota d'água da polêmica UDN e Jânio Quadros, que é quando, voltando da conferência, o Che Guevara passa para Brasília e o presidente Jânio Quadros condecora o Che com a medalha do Cruzeiro do Sul, que é a maior homenagem que o governo brasileiro pode fazer a um indivíduo. Aí a UDN diz, não, chega, né? Condecorar o Che Guevara. Che Guevara, pessoal, era o símbolo da Revolução Latino-Americana, né? Era o inimigo número 1 dos Estados Unidos. E aí o Jânio Quadros condecora esse cara, aí é o rompimento definitivo. Mas não é só da UDN. Aí vem a imprensa, aquela mesma imprensa que jogava o Getúlio, né, no mar de lama, de denúncia de corrupção, Estadão, Folha, principalmente o Globo, né? Todos caem em cima. Então o Jânio perde apoio da UDN, dos setores que eram aliados. Qual é a situação do Jânio? Ele não tem o apoio da esquerda, né? E perde o apoio da direita, ele não tem base. A saída dele, e aí é a minha visão, e não só a minha, de vários historiadores, ele tentou uma jogada que foi o quê? Ele renuncia à presidência da República, ele vai para a base aérea de Cumbica, dos militares, com a ideia do quê? Eu renuncio e vou para o colo dos militares, e a situação é o quê? Ou vocês me colocam de volta, ou vai assumir o comunista, sindicalista Jango Goulart. Por outro lado, ele também apostava no quê? Na medida que ele faz essa política externa independente, e ele tem críticas, ele sofre críticas do Lacerda, da UDN, ele pensa que setores populares e da própria esquerda poderiam ir para a rua defendendo ele. Tá? Só que não acontece nenhuma coisa nem outra. Ele nem tem o povo nas ruas, teve algum movimentozinho no Rio de Janeiro, de setores de esquerda, porque achavam que aquilo seria um golpe, né, em função da política externa do Jânio, e também a UDN e os militares não acolheram ele. E aí? Aí, então, deve tomar posse o vice-presidente, João Goulart. Porém, as forças udenistas e os militares, que não colocam o Jânio de volta, também não querem o João Goulart. E acusa de comunista, de sindicalista, que ele não pode tomar posse.
Bom, se o João Goulart, que é o vice, não toma posse, é o quê? É rasgar a Constituição, rasgar a lei. É um golpe. Ou seja, o Jânio Quadros, com o seu blefe, deu argumentos e munição para o golpe, o DN militares. Só não contavam eles que aqui no Rio Grande do Sul tinha um jovem governador, cunhado do Jango, o governador Leonel Brizola, que não vai aceitar isso, que vai se levantar. Obviamente que não foi só o Brizola, pessoal. O próprio Marechal Lott já sai na frente, lança um manifesto contra o golpe. Os estudantes, os setores de esquerda no Rio, São Paulo, há movimentos em defesa da legalidade. Mas a figura do Brizola vai ser o diferencial. Os líderes aparecem nesses momentos. E o Brizola, nesse momento, não deixou escapar, ele se comportou como um verdadeiro líder. O que ele faz? Ele chama a população a resistir ao golpe, a defender a lei, a defender a ordem. E aí cria-se um impasse, né? Por quê? Porque os golpistas já tinham articulado, como o Jango estava na China, a posse do presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli. É o mesmo presidente da Câmara que, quando o Jango está em território brasileiro lá em 64, no dia 31 de março, assume também dizendo que o Jânio está em lugar incerto e não sabido. Ou seja, um golpista. Por falar em golpista, nós não podemos esquecer que os golpistas de 64, aqueles que vão governar o Brasil numa ditadura sangrenta, que torturaram, que mataram, que desapareceram, são os mesmos que estão aqui em 61. As mesmas forças políticas, sejam liberais, sejam militares conservadores, sejam militares fascistas de extrema direita, estão lá em 61 e vão estar em 64 também. E inclusive com parte da imprensa também, das forças econômicas conservadoras no Brasil. Então isso é importante. Só que nesse momento, pessoal, aí é que vem o grande papel do movimento da legalidade do Brizola. O Brizola se levanta em defesa da legalidade, e aí eu queria só ressaltar uma coisa. O Brizola não é só um jovem governador, cunhado do Jango Goulart, que faz um manifesto em defesa da legalidade. Brizola é um governador que tinha já enfrentado duas multinacionais, a ITT e a Bond Scherer, e criado duas empresas estatais, a Corsã e a CE, aqui no Rio Grande do Sul. Brizola fez isso antes da Revolução Cubana. Não pensem vocês, só para a gente... O cara está nacionalizando, está estatizando uma filial da ITT e da Light. Isso passa em branco? Claro que não. Era um cara que tinha um projeto de reforma agrária, era um cara que tinha um projeto educacional, era um cara que estava revolucionando o Estado, estava iniciando aqui na prática, mesmo que no sentido regional, um projeto reformista, desenvolvimentista para o Brasil e anti-imperialista. Portanto, não é um qualquer. Não é um qualquer. Então, nesse momento ele toma essa atitude. Obviamente que as forças golpistas vão dizer, vamos dar um chega para lá nele. O importante é que o Brizola, pessoal, ele vai convocar a população à resistência. E a população vai responder. Ele mobiliza, obviamente, a força que ele tem controle, que é a Brigada Militar, mas o diferencial é o povo aderindo. São os comitês de defesa, né, da legalidade, que começam a se espraiar por todo o Rio Grande do Sul, espontaneamente, no interior, na minha cidade, lá em Bom Jesus. Eu não sei se é verdade, mas dizem que se alistaram 2.000 pessoas. Imagina lá uma cidadezinha no interior, 2.000 pessoas se alistando. Não é um like na internet, pessoal, é botar um nome para ir para a guerra, para defender a posse do vice-presidente, sob o comando do Brizola, que através da rede da legalidade, né, ia passando essa mobilização. E isso é fundamental, por quê? Porque a coisa começa a se acirrar. Os golpistas não aceitam, né? O ministro da Guerra, o ministro da Aeronáutica, né, dizem o Jango não tomar posse e tem que dar um parate-quieto no Brizola e vão ter que usar as forças do Terceiro Exército, o que for possível, para destruir o Brizola.
Eu vou resumir com vocês, a coisa estava era um momento de guerra civil no Brasil. De um lado, as forças golpistas com a Marinha, o Exército, a Aeronáutica, porta-aviões Minas Gerais se deslocando para o Rio Grande do Sul, a base aérea de Canoas antenada para bombardear o Palácio. Ou seja, contra quem? Contra a Brigada Militar e o povo. E o povo armado, de 38, de 32. Ia ser um massacre, né? Ia ser um massacre. Mas o Brizola está firme ali. Está firme. Por quê? Porque o povo está do lado dele, ele está aguentando. Quando as forças legalistas dentro do Exército começam a perceber essa mobilização, elas começam a aderir à legalidade. O pessoal de Santa Maria, de Caçapava, começam a se mobilizar e o próprio comandante do Terceiro Exército, Machado Lopes, vai acabar aderindo ao movimento. E quando o Terceiro Exército adere ao movimento, o caldo engrossou, porque aí nós não teríamos mais só brigada militar e o povo armado. Agora é o Terceiro Exército e era a maior força militar do Brasil naquele momento. Era a terceira região militar. Portanto, haveria uma guerra civil? Sim, mas não ia terminar em uma semana. Essa guerra ia se estender. E aí eu volto ao início da minha fala aqui. Nós temos que entender que nós estamos no meio da Guerra Fria. Portanto, eu pergunto a vocês, as forças golpistas, imperialistas, os Estados Unidos, eles vão apostar numa guerra civil no sul do Brasil, no sul da América do Sul? Porque isso aqui ia virar uma nova Indochina. Isso aqui ia espalhar para o Uruguai, para a Argentina. Portanto, eu acho que lá de fora, os caras dizem, olha, não vamos entrar nessa. Tanto é verdade que eles vão tentar o quê? Uma negociação. Eu não tenho dúvida, é o seguinte, ó, vocês acompanham, eu nunca vi isso em literatura, vocês vamos fazer uma analogia aqui, ó, e aí eu falo muito aí para a juventude do PDT. Vocês imaginem o seguinte, ó, 1961, nós temos duas figuras emblemáticas na América Latina. Você tem Fidel Castro e Che Guevara, certo? Que foi lá numa ilhazinha ali nas portas dos Estados Unidos, 80 milhas de Miami. Agora, vocês já imaginaram o que o Brizola estava se transformando? É isso que vocês entendem. O Brizola iria, pela conjuntura, se transformar num dos líderes mundiais e anti-imperialistas. Ele é um líder mundial, ele foi um líder anti-imperialista. Mas naquele momento, pessoal, era um momento que se estourasse, se o movimento se radicalizasse, o Brizola iria ser a referência desse movimento, se essa coisa acontecesse. Então nós teríamos aqui, o Brasil não é Cuba, olha o tamanho do Brasil, olha a importância do Brasil, olha a importância de Cuba. Os cubanos me chamam, né, o grande da América do Sul, né? Então, se o Brasil pendesse para um lado, a geopolítica toda, e os caras não brincam com geopolítica, né? Eu acredito que eles recuam para tentar negociar. E é o que acontece, né? Via Tancredo Neves, que vai ao Uruguai encontrar o Jango, que já retornou do Uruguai, vocês conhecem bem essa história, ele vai lá e vai propor o quê? Vai propor que o Jango tome posse, que os militares aceitam que ele tome posse, mas aí tem que ter uma emenda constitucional trocando o presidencialismo para parlamentarismo. Ou seja, ele assume, mas não vai ter os poderes. Por sinal, quem já estava articulado para ser o primeiro-ministro é o próprio Tancredo Neves, né? Ou seja, era uma saída conciliadora, né, que o Brizola não vai aceitar. O projeto brizolista está vinculado ao projeto getulista. O que é o projeto do Getúlio? O projeto do Getúlio, claro que o projeto do Brizola já é um projeto mais avançado, um projeto do socialismo democrático, de transição ao socialismo, né? De reformas mais profundas. Mas, no núcleo, o projeto era de um capitalismo autônomo. Em outras palavras, é isso, é desenvolver o capitalismo brasileiro com características brasileiras, um capitalismo com justiça social, que aí vem do Pasqualini, né? Essa era a ideia, né? Só que o próprio Brizola deixava bem claro isso, né? Ele dizia assim, ó, não é a social-democracia
Porque uma coisa é ser social-democrata na Europa, o Brizola dizia, né? Outra coisa é ser social-democrata no Brasil. Quando tu tenta fazer social-democracia no Brasil, ou seja, um capitalismo com justiça social, o que acontece? Estas elites brasileiras se unem às elites internacionais e vão contra. E o pior, não vão contra dentro da ordem delas mesmas. Não é dentro da ordem burguesa, como eu digo. Elas propõem romper a ordem burguesa. Elas é que vão ser golpistas, por isso que elas são golpistas. Elas são golpistas. E recentemente nós vimos um golpe aí contra a Dilma. É isso, são as mesmas forças quando são... Olha, se vocês pegarem o governo Dilma e o próprio governo Lula, o que se comparar ao governo Jango, o Jango está à esquerda, as reformas de base, mas eles não suportaram nem isso para vocês terem uma ideia. Né? Então, quando algum interesse dessas elites é ameaçado, e eu digo das elites nacionais, articuladas à elite internacional, eles não titubeiam e, se for preciso, eles rompem a ordem. Eu vejo que, pessoal, que infelizmente, que a elite brasileira, em nome de uma postura verdadeiramente mesquinha, né? Porque o projeto nacional desenvolvimentista, que, na minha opinião, aparece tanto no PDT como no PT, né? Esse projeto nacional desenvolvimentista, com as suas variantes, ele não está ameaçando a elite nacional, ao contrário, é um projeto onde a elite nacional tem a ganhar, que é o Getúlio lá. Quando o Getúlio criou a CSN, quem ganhou? São os donos de metalúrgicas no Brasil. Nós hoje estamos vendo a Petrobras. O que está acontecendo com a Petrobras? A Petrobras está a serviço hoje dos chamados acionistas. O preço do petróleo está lá, o preço dos derivados do petróleo está lá em cima, porque eles usam o referencial em cima do dólar. E aí onde é que estoura? Não estoura só na bomba de gasolina. Estoura, por exemplo, no asfalto, que triplicou o preço do asfalto. Ou seja, aquela obra que a Prefeitura de Porto Alegre tem que fazer para tapar o buraco está mais cara. Portanto, aquele empresário que fica falando de privatização da Petrobras, o carro da sua empresa vai passar no buraco, vai furar o pneu, vai se tornar mais caro o frete, enfim. Infelizmente, essa elite não tem uma visão, né, de nação. Ela não é nacionalista, não nacionalismo no sentido chauvinista, nacionalismo no sentido de quê? De um projeto de nação. Tá? É isso que eles não compreendem. Eu aqui hoje, eu ando estudando muito a China, e é isso que os chineses têm, que apavoram os caras, né? Os chineses têm um projeto de nação. Eles têm lá, eles chamam o socialismo à moda chinesa, outros vão chamar que aquilo é um capitalismo, não vamos entrar nisso, mas eles têm um projeto de nação, eles sabem o que querem, eles defendem os seus interesses. O que o Brasil precisa é isso, ter um projeto que defenda os interesses brasileiros. E para isso a burguesia brasileira deveria fazer isso. O Getúlio dizia isso, né? Eu vou ter que fazer o papel que a burguesia não fez. Né? Então, infelizmente, as nossas elites, elas, em nome disso, apoiaram esse projeto aí desse presidente que alguns setores já estão se dando conta do que é, né? Da loucura que é isso, né? Combatendo o que eles chamavam de esquerda, comunismo, sei lá o que eles... Né? Hoje o cara, por exemplo, ele atrapalha até o agronegócio com a política ambiental dele, quer dizer, vejam como a nossa elite não tem uma visão de nação. Né? Então, infelizmente, esses segmentos, sejam os segmentos moralistas da classe média, que vem lá da UDN, né, que veio do lado do Lacerda, que é um segmento anti-getulista, que vai aparecer no decorrer da história aí, né, que sempre apareceu, a classe média sempre teve uma postura moralista, vem lá do tenentismo isso, né, se vocês pegar lá em 22, lá com o Prestes, lá em 22, a pauta do tenentismo era o quê? Voto secreto, contra a corrupção, né, então eram pautas moralistas, não eram pautas no sentido de, como reforma agrária, o projeto nacional, né? Então esse moralismo da classe média respalda esse presidente, a elite
se alia às elites internacionais e segue o paradigma do neoliberal, de que acha que o mercado é tudo e tudo vai ser resolvido através do mercado. Faz 30 anos que a gente ouve isso na imprensa nacional e internacional e a prática, todos os países que aplicaram isso não se desenvolveram. Está aí os economistas para comprovarem. Né? Está aí a China, a Coreia contrariando tudo isso, né? Onde os países que cresceram, a Ásia não aplicou o neoliberalismo. Onde se aplicou o neoliberalismo não cresce. E nós estamos aí insistindo nisso, né? Então só que infelizmente esse atual presidente, ele cria essa cortina de fumaça moralista e tal, mas o que está acontecendo isso tanto no nível nacional como aqui no nível estadual? As privatizações estão acontecendo. A reforma da trabalhista, a reforma da Previdência, né, a Petrobras, aí está os Correios, o Banco do Brasil, a Caixa Federal, está tudo na linha. Então, infelizmente, aquilo que o Getúlio denunciou lá na Carta Testamento e que as forças políticas nacional, desenvolvimentistas vêm colocando durante todo esse tempo, estão avançando. E aqui eu chamo uma contradição para vocês. Esses militares golpistas, que eram coronéis aqui em 61, que se tornaram generais em 64, eles tiveram um projeto de desenvolvimento. A própria política externa do Geisel é uma política que não segue a linha do neoliberal, a política de alinhamento automático, né? É o chamado pragmatismo responsável. Só que, infelizmente, esses atuais militares, esses atuais generais são, eu vou ter que admitir isso, eles são piores do que os generais da ditadura. São arremedos. O velho Marx dizia, né, a história não se repete, que uma vez ela acontece como tragédia, outra vez como farsa, né? Esses são farsantes, porque eles não... O projeto deles não é um projeto de desenvolvimento nacional como foram. O projeto deles, eu vou ser sincero com vocês, é um projeto muito mais de corporação, de corporativismo, de defender os seus interesses de cargos e salários do que de nação. O episódio da legalidade, ele é uma daquelas janelas históricas, né? Eu vejo que aquele momento foi um momento ímpar na história da República. Nós poderíamos ali, quem sabe, o historiador nunca faz projetos de futuro, né? Não se adivinha. Né? Não existe, foi o que aconteceu. Mas eu acho que a oportunidade ali estava dada para um possível avanço dessas forças progressistas, porque se em 61 a gente bancasse, como dizia o Brizola, vamos até Brasília, se nós levássemos esse movimento até Brasília, o governo Jango já ia assumir com outras forças. E eu acho que as reformas, que infelizmente até hoje não foram feitas, as reformas de base, poderiam avançar. Não sei até que ponto, mas poderiam avançar. E quem sabe poderíamos ter, inclusive, evitado o golpe de 64, porque em 61 foi uma espécie de ensaio para 64, né? E quem sabe poderíamos ter evitado o golpe de 64. Nunca se sabe disso, né? Também alguém poderia ter sido um banho de sangue, um massacre, né? A minha posição é que o Brizola estava certo, acho que a gente tinha que ter avançado. 64 já é outra coisa, é outra realidade, o Brizola já não é mais governador. O pessoal, numa outra entrevista, me perguntou, o que faltou em 64? Eu disse, faltou o Brizola governador.